Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 42 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto de máquinas simples, a parte 3. Na aula de hoje nós vamos falar sobre roldanas, engrenagens e plano inclinado e como nós podemos identificar no nosso dia a dia as roldanas, essas máquinas simples que seguem esse processo, esses princípios de roldanas, de engrenagens e de plano inclinado. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar as diferentes máquinas simples que temos presentes no nosso cotidiano e nós vamos reconhecer e diferenciar as máquinas simples roldanas, engrenagens e plano inclinado. Então, primeiro nós precisamos definir e conhecer bem certinho o funcionamento sobre cada uma delas e depois nós podemos extrapolar para o nosso dia a dia. Onde nós encontramos uma roldana, aonde nós encontramos uma engrenagem e onde nós podemos encontrar um plano inclinado no nosso dia a dia. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações sobre as definições, os conceitos e as curiosidades que nós vamos comentar na nossa aula de hoje. É muito importante que vocês tenham essas anotações, porque futuramente vocês vão utilizar elas para responder exercícios, para responder uma avaliação, para revisar o conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Vamos lá? Roldanas. As roldanas, também chamadas de polias, são tipos de rodas utilizados em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Então, as polias elas vão ser utilizadas para direcionar a força feita sobre determinados objetos. Então, essa é a ideia. Elas são utilizadas na construção civil, na composição de motores e em aparelhos de academia. Utilizamos muito na construção civil. Os pedreiros, enfim, mestres de obras utilizam muito das roldanas nas suas atividades diárias. Os motores do carro utilizam muito das roldanas para o funcionamento dos veículos, dos motores, enfim. Vamos passo a passo ver quais os tipos de roldanas. Existem dois tipos principais de roldanas: as roldanas fixas e as roldanas móveis. Roldanas fixas apresentam o eixo fixo no suporte. Então, nós temos um exemplo de uma roldana fixa. Essa roldana fixa é uma roldana, essa rodinha aqui, por onde passa, ela tem um sulco no meio. Um sulco seria uma cavidade por onde passa essa corda e ela fica presa, o eixo fica fixo, fica preso num suporte, no teto, por exemplo. Essa roldana tem uma corda passando por ela e ela está sendo utilizada para modificar a direção ou o ponto de aplicação dessa força. A pessoa está aplicando a força nessa extremidade da corda e a força está sendo distribuída e aplicada para levantar aquele bloco de pedra, certo? Então, a roldana fixa tem essa ideia. Nesse caso, na roldana fixa, a força necessária para equilibrar o peso do corpo do outro lado da corda tem o mesmo valor do peso. Sendo assim, a força potente é igual à força resistente, certo? Esse tipo de roldana pode alterar apenas a direção e o sentido da força, em vez de puxar de baixo para cima para levantar um peso. Com a roldana, puxamos de cima para baixo para fazer o peso subir. Com isso, o trabalho se torna mais cômodo. É aquela ideia de levantar um balde de cimento ou um pedaço de pedra como esse. Em vez de você puxar o balde de cimento ou a rocha ali, o tijolo, de baixo para cima, fazendo essa força que comprometeria as costas, enfim, não é tão agradável de se aplicar a força, com essa roldana fixa,
você vai usar o peso do teu corpo para puxar aquele balde de cimento ou a pedra que você esteja levantando, um bloco de concreto, o que quer que seja. Vai se tornar mais cômodo a aplicação da força. A força vai ser a mesma que se você levantasse o bloco com as mãos. É a mesma força que você vai estar utilizando. A diferença é que essa força se torna mais cômoda para levantar o objeto. E a roldana móvel, ao contrário da roldana fixa, a roldana móvel reduz a força necessária para levantar determinada carga. Nas roldanas móveis, cada pedaço de corda sustenta metade do peso de uma carga. Ou seja, nesse exemplo aqui nós temos uma roldana fixa e uma roldana móvel. A roldana fixa é essa, próxima do bonequinho, que está fixa, presa no teto, certo? Então, o eixo dela, o pontinho central, está preso lá no teto. E a roldana móvel é essa outra, na qual o eixo está ligado no bloco de concreto. Esse exemplo aqui, a roldana móvel, ela vai reduzir a força necessária para levantar esse bloco de concreto. Vamos supor que o bloco de concreto tenha uma massa de 50 kg. Nesse primeiro exemplo da roldana fixa, o mesmo bloco de concreto de 50 kg, a pessoa iria ter de fazer uma força de 50 kg para levantar esse bloco de concreto, certo? Porque aqui não tem redução da força, é apenas a comodidade. A diferença é que a pessoa pode usar o peso do corpo dela para ajudar a levantar esse bloco. Nesse caso aqui, utilizando esse sistema de uma roldana fixa e uma roldana móvel, a força aplicada necessária pelo bonequinho para levantar esse bloco de concreto de 50 kg é a metade, é de 25 kg. Essa parte da corda, ela vai estar sustentando metade do peso desse bloco. Então, ela vai estar sustentando 25 kg, enquanto a outra metade da corda, o outro lado da corda, vai estar sustentando a outra metade do peso, os outros 25 kg. Então, a pessoa precisa aplicar uma força de apenas 25 kg, nesse exemplo, para levantar esse bloco de 50 kg. 50 quilos. Quanto mais roldanas fixas e roldanas móveis a gente colocar nesse sistema, menor vai ser a força necessária para levantar um objeto. Então, quando nós vemos um filme, uma pessoa, por exemplo, levantando um motor de um carro que pesa, sei lá, algumas centenas de quilos, e elas levantam com a maior facilidade porque tem um sistema com várias roldanas móveis e fixas para a realização daquela atividade. Então, você não precisa aplicar muita força, porque quanto mais roldanas móveis você colocar aqui, maior vai ser a divisão do peso. Então, menor vai ser a força necessária para realizar aquela atividade, levantar um motor, por exemplo. Roda com eixo. O conjunto formado por rodas presas a eixos está presente em muitas situações, funcionando como uma espécie de alavanca redonda. Para retirarmos a água de um poço, por exemplo, usa-se um equipamento chamado de sarrilho. Ao girar a manivela, a corda é enrolada ou desenrolada em torno de um cilindro, sendo a força aplicada sobre a manivela menor do que o peso no balde. Vocês já devem ter visto os poços mais antigos que eram retirados água com um balde. Então você utiliza uma roda com um eixo. Quando você gira essa manivela, você gira esse eixo, a força para levantar o balde vai ser algumas vezes menor do que é necessário se você estivesse puxando a corda. Isso facilita a realização do trabalho. Engrenagens. Rodas ligadas a outras por meio de dentes ou correntes são chamadas de engrenagens. Percebam, não deixa de ser uma roda. Tem um eixo ainda no centro, mas elas estão ligadas a outras
pelos dentes ou por uma corrente. Então, a partir daí, elas passam a se chamar de engrenagens. As engrenagens podem ser usadas para transmitir movimentos e mudar forças e velocidades. Como ocorre com a bicicleta, a coroa ligada ao pedal dá menos voltas que a catraca ligada à roda, pois esta apresenta menor tamanho. Então aqui você vai pedalar, mas você vai pedalar menos vezes do que a roda girando. A roda vai girar muito mais vezes do que o seu pedalar, digamos assim. Essa é a ideia, porque aqui nós temos uma engrenagem maior do que as engrenagens ligadas diretamente à roda. Plano inclinado. Uma rampa ou qualquer plano que forme um ângulo com uma superfície horizontal é um plano inclinado. Se você tem uma reta e alguma outra coisa nessa reta, qualquer que seja, que forme um ângulo com ela, formou um ângulo de 20 graus, 30 graus, vai ser chamado de plano inclinado. A força necessária para levar uma caixa pesada a 1 metro de altura com o auxílio de um plano inclinado é menor do que se a caixa fosse levantada verticalmente. E quanto menor for a inclinação, menor será a força. Aí nós temos novamente aquela ideia para a construção das pirâmides. Eles tinham uma rampa extremamente longa, na qual os escravos acabavam puxando aqueles blocos de pedra gigantescos, e a força necessária para puxar esses blocos de pedra era muito menor do que se você precisasse erguer o bloco de pedra lá de cima da pirâmide, certo? O mesmo vale quando você está carregando um caminhão de mudanças. Se você utilizar um plano inclinado, no caso uma rampa, para levantar uma caixa até o caminhão, a força necessária para realizar esse trabalho vai ser menor do que se você chegasse na ponta do caminhão e levantasse a caixa. Você ia precisar de muito mais força para levantar essa caixa. Aí nós temos a cunha. Os instrumentos que cortam ou perfuram, como pregos, facas, machados e lâminas em geral, fazem uso da cunha, que converte uma força de cima para baixo em forças laterais. A cunha é um tipo de plano inclinado, mais exatamente é um plano inclinado duplo. Quanto mais estreita ou afiada for a borda da cunha, menor é a força necessária para cortar ou separar em duas partes um objeto. A ideia é bem simples. Quanto mais estreita ou afiada for a borda da cunha. Vamos pegar uma faca que nós precisamos cortar uma fatia de pão. Quanto mais afiada for a faca, mais fácil vai ser de cortar a fatia de pão, certo? Não vou precisar força nem nada do tipo. Agora, se ela não for afiada, vai ser difícil de cortar a fatia de pão. Vou precisar de uma força maior. A cunha funciona com essa ideia. Quanto mais afiada ou estreita for a ponta, menor vai ser a força necessária para cortar um objeto. E qual vai ser o princípio de atuação de uma cunha? Você vai ter uma força, vai estar exercendo uma força sobre essa cunha, e essa cunha vai transferir a tua força horizontal, a tua força vertical em forças horizontais. Vai estar empurrando aqui a cunha e a cunha vai estar empurrando horizontalmente o objeto que ela estiver entrando. Por exemplo, num toco de madeira para se cortar, se aplica uma força sobre a cunha de maneira vertical e a cunha aplica uma força horizontal, certo? Ela converte essa força vertical em força horizontal. E nós temos o parafuso. Observando atentamente um parafuso, percebemos que a rosca do parafuso é um pequeno plano inclinado em volta de um cilindro. É como se fosse uma minúscula rampa em caracol. Observem bem atentamente esse parafuso aqui ou qualquer parafuso que vocês tenham em casa.
vocês vão perceber que ela começa com uma pontinha bem afiada, bem estreita. A ideia da cunha é que a força vertical vai ser convertida em força horizontal. Então, vai abrir a madeira, vai empurrar lateralmente as fibras da madeira para ele penetrar. Aí nós temos a ideia do plano inclinado ainda, de maneira a se enrolar nesse cilindro. Percebam que começa aqui na pontinha, passa e ele vai seguindo de maneira circular até chegar na cabeça do parafuso. Então, é um plano inclinado, uma minúscula rampa em caracol ao redor de um cilindro. O cilindro seria esse haste de metal aqui no centro, certo? Por isso que é mais fácil, você consegue apenas com uma chave de fenda, fixar um parafuso. Já um prego não, você não consegue ir torcendo o prego para ele entrar na madeira. Você precisa bater nele com um martelo para ele fixar na madeira. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.